Olá família, seja bem-vindo ao nosso segundo dia da jornada Lute pela Sua Família. Nós estamos aqui hoje dando esse próximo passo para que você possa se fortalecer. Ontem nós falamos sobre estar forte e hoje nós vamos falar sobre preparando-se para a batalha. Eu sou o pastor Márcio Mesquita, você está dentro do programa de edificação de famílias da Igreja Batista Mananciais. Então, sem mais demoras, vamos agora para o segundo dia. E o texto é Efésios capítulo 6, versículo 11. Pega a sua Bíblia aí, vamos fazer essa leitura. O texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: exorto aos cristãos a se revestirem de toda a armadura de Deus para resistir firmemente às ciladas armadilhas do diabo. Hoje, nessa segundo dia, a gente vai estar falando um pouquinho sobre preparando-se para a batalha. Todo o exército, antes dele ir para a batalha, ele precisa se preparar. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas nós esquecemos. Muitas pessoas entram para as batalhas da vida, e não se preparam para isso. Uma das ferramentas mais utilizadas pelo nosso inimigo para tentar nos atrapalhar nessa batalha é o tempo. Guarda isso, o tempo ele pode ser o nosso aliado, mas também ele pode ser o nosso inimigo. Ele pode ser o nosso aliado quando nós otimizamos esse tempo para a edificação das nossas famílias, com uma vida de oração, uma vida de devoção ou tempo investido para o crescimento familiar. Ele se torna o nosso inimigo quando nós trabalhamos de forma errada e equivocada. Hoje a vida cristã ela é descrita como uma batalha espiritual. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele nos alerta que esse inimigo, ele usa de estratégias sutis para que ele possa enfraquecer. E uma delas é a distração. O que é a distração hoje dentro do nosso contexto? Nós falamos ontem, no nosso encontro, sobre o tempo e falamos sobre aquilo que tem roubado o nosso tempo, que é a tela. São as redes sociais, são o tempo que você dedica para esse tipo de entretenimento e tem roubado o seu tempo e também as suas forças. Eu baixei no meu celular um aplicativo que ele consegue monitorar o tempo que eu gasto aqui dentro desse equipamento. Na maioria das vezes, é claro, eu uso para trabalho, uso para o ministério, mas eu fiquei escandalizado com o tempo depois que eu busquei no aplicativo. Quase 1/3 do meu dia eu gasto utilizando a tela. Não importa se você faz isso de forma benéfica ou você faz isso de má intenção. Aqui nós não estamos abordando a qualidade ou até mesmo a integridade do serviço que você utiliza nesse equipamento, ou no seu PC ou no seu tablet. Nós estamos falando aqui sobre tempo desperdiçado. A palavra de Deus fala um negócio muito interessante aqui. Enquanto Paulo escrevia esse texto, e ele se destaca muito interessante sobre isso, você vai perceber que ele está preso. Nós falamos isso ontem, e nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios. Ele estava preso, algemado. Interessante se a gente for perceber a prisão que Paulo foi submetido, ele era prisioneiro, ou seja, ele era algemado ao lado de um soldado romano, para que ele não pudesse sair. Geralmente, essa é a formatação de um prisioneiro de alto risco, um prisioneiro especial, lá naquela época do Império Romano. Então, esse soldado romano, ele permanecia dia e noite para impedir qualquer tentativa de fuga. Por isso, Paulo, ele se identifica como um embaixador em cadeias dentro desse texto, porque ele é um representante de Cristo, preso por algemas e por cadeias. Dá para a gente imaginar o apóstolo Paulo falando sobre isso e olhando as vestimentas daquele soldado. Por isso, ele de uma forma assim, muito criativa e inspirativa, ele descreve a armadura de Deus na vida de um cristão. Quando nós falamos sobre isso, e mais uma vez eu quero destacar os desafios de você para o dia de hoje. Procure cumprir com dedicação e permita que isso se torne um hábito na sua vida e na sua família. Eu estou falando sobre o tempo que você precisa investir nos teus relacionamentos familiares. Tenha um tempo para você, mais uma vez eu insisto, um tempo para você usar o teu celular, um tempo para você estar ali naquele momento, ali, seja de trabalho ou até mesmo de entretenimento, o tempo da tela, e tente separar
um tempo para a sua família. Uma dica que eu queria deixar para você aqui: faça uma lista dos aplicativos que mais consomem o seu tempo. Uma outra coisa, reflita sobre eles e aquilo que você tem, através dele, perdido o seu tempo e prejudicado a sua qualidade de família. Uma outra coisa também, compartilhe essa lista de prioridades com a sua família. Converse sobre o que você pode melhorar ou o que você pode substituir para que você possa otimizar o seu tempo. E uma outra coisa que nós falamos ontem e é muito importante também para hoje: tenha e pratique a vida devota, a vida de oração, a vida de leitura da palavra de forma diária. Crie isso como um hábito e você vai ver que depois de um tempo você não vai conseguir ficar sem isso. Eu queria agora terminar esse segundo dia da nossa jornada com uma oração. E eu queria, nesse momento, pedir para que Deus te fortaleça e abençoe a sua vida. Então, curva os seus olhos e nós vamos estar agora fazendo esse momento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse segundo dia desta jornada. Lute pela sua família. Que nós possamos, através desse programa de edificação de vidas, consolidar em nossos lares algo muito especial, valores inegociáveis, e fortalecer todos os nossos relacionamentos. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos e é em teu nome que nós choramos, no nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por você fazer parte desse projeto, e amanhã, no terceiro dia, estaremos juntos aqui para falar mais um pouco sobre como nós superarmos as dificuldades e lutar pelas nossas famílias. Fiquem com Deus, tchau, tchau.